Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e esse é um mini episódio, então sou somente eu. Não tem recados, mas esse episódio foi uma sugestão da Vânia Serralheiro. Então, muito obrigada, Vânia, pela sugestão. A gente não conhecia esse caso e como ele é curtinho, deu um mini, eu achei muito interessante, então tá aí pra vocês. E se você quiser mandar a sugestão pra gente, pode mandar no nosso e-mail, milincrimes@gmail.com. É melhor mandar por lá, porque aí a gente não perde, né? Vai ter sempre lá guardado. Se você mandar pelo Instagram, a gente às vezes esquece que tá lá. Mas então vamos pro caso de hoje. O Diogo Alves, ele nasceu na Galícia, na Espanha, em 1810, em uma família de camponeses. Aos 19 anos ele foi para Lisboa, a mando de seus pais, para trabalhar, e depois de um tempo ele mudou de emprego, deixou de escrever para os pais. Ele também começou a beber e jogar muito, então ele começou já também a ter uma vida de crime. Então nessa época ele começou a cometer crimes e ganhou o apelido de assassino do Aqueduto das Águas Livres. Esse Aqueduto das Águas Livres foi construído entre 1731 e 1799, a mando do Dom João V, e é um sistema de captação, adução e distribuição de água para a cidade de Lisboa. Para quem não sabe, os arcos da Lapa são um aqueduto, então só para vocês terem uma ideia, né, mais ou menos o que é, são aqueles arcos. Um aqueduto é onde a água passa em cima, ela é captada de um rio e levada para a cidade. Então, durante 3 anos, o Diogo ele roubava as pessoas que passavam por lá e depois ele jogava eles do topo do Arco Grande, que era um dos aquedutos. Ele tinha uma altura de mais de 60 metros e aí isso fazia difícil a identificação das vítimas e também disfarçava os assassinatos como suicídio. Nessa época, esse aqueduto era aberto ao público, então você podia passar lá por cima. E também era uma época que Portugal passava por uma crise financeira, né? As pessoas eram muito pobres, muitas passavam fome. Então, as pessoas não achavam assim tão absurdo ter vários suicídios naquele lugar. Esses assassinatos começaram quando o Diogo tinha 26 anos, então em 1836, nessa mesma época que ele se envolveu com uma taberneira chamada Gertrudes Maria, que era conhecida como a Parreirinha. Então, embora esses crimes do aqueduto tenham sido atribuídos a ele mais tarde, eles nunca foram devidamente investigados. Devido ao grande número de corpos, então, começou a ser muito alarmante, o aqueduto foi fechado, pois pensava-se, então, que se tratava de uma onda de suicídio, então você fechando ao público, você não tem mais esse problema. Então, ele foi fechado para trânsito de pessoas em 1837 e permaneceu fechado por várias décadas. Hoje em dia você pode fazer passeios lá guiados, né, com hora marcada e tal, então ele voltou a ser aberto ao público, mas com restrições. Mas isso obrigou o Diogo a mudar esse esquema de como ele atacava e matava suas vítimas, então ele formou uma quadrilha para prosseguir com seus crimes. Acontece que ele tinha uma chave, ele tinha conseguido falsificar uma chave dos portões do aqueduto, né? Então ele conseguia fazer isso muito, muito facilmente. Ele entrava lá quando não tinha ninguém, ou quando tinha pouca gente, e tinha acesso aos lugares que o público não tinha. Mas ele também era muito esperto, então ele se ligou que, mesmo com a chave, se ele usasse agora, iam perceber que não eram suicídios e sim assassinatos. Então ele resolveu mudar o modo dele de matar as pessoas. Então o que acabou finalmente chamando a atenção das autoridades foi o assassinato da esposa e de 2 filhos de um médico. Eles foram todos mortos em um assalto pela gangue do Diogo. As vítimas foram amarradas, torturadas e depois sufocadas, o que estampou as páginas de todos os jornais da época. 3 anos depois desses assassinatos, o Diogo foi dedurado por um integrante da sua própria quadrilha, que o entregou à polícia, falou: foi esse cara que matou o médico e a família dele. Então o Diogo acabou sendo condenado pelo assassinato da família do médico. Ele foi enforcado no Cais do Tejo, em Lisboa, no dia 19 de fevereiro de 1841, se tornando o penúltimo criminoso enforcado em Portugal. Segundo algumas fontes, por volta de 1837 ele já tinha matado mais de 70 pessoas, mas não é possível confirmar com certeza qual o número exato de vítimas, né? Até por causa não tem muito registro daquela época.
Mas tem nos documentos do processo contra o Diogo, não consta sobre nenhuma das vítimas mortas no aqueduto. Ele foi processado e julgado apenas pela morte do médico e da família dele. Então, depois que ele foi enforcado na tentativa de estudar o seu cérebro, a cabeça dele foi cortada e estudada. E até hoje, a cabeça ainda é preservada em um pote de vidro com formol. E ela está na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Hoje em dia você ainda pode ir lá ver a cabeça dele. E de início ela foi estudada com base na frenologia, que a gente sabe hoje em dia que é uma pseudociência, não funciona. Mas na época eles acreditavam que dava certo, que era o estudo das protuberâncias do crânio, que segundo seus pesquisadores seriam indicativos das aptidões e faculdades mentais de uma pessoa. Então eles passavam a mão e eles tinham um gráfico mostrando, tipo, se você tem essa parte mais alta da cabeça, você é tal coisa, enfim. Só que, obviamente, não deu certo. Eles não conseguiram descobrir por que o Diogo era uma pessoa tão maldosa, né? Então a história dele ficou muito famosa e no ano de 1911, um filme mudo com o título Os Crimes de Diogo Alves foi lançado em Lisboa. Esse filme foi um sucesso na época e até hoje é o mais antigo filme de ficção com uma cópia conservada. Então, como eu falei, a cabeça dele ainda está lá na universidade. Se você quiser visitar e ver a cabeça do Diogo Alves, as pessoas falam que é muito bizarro porque ela está bem preservada e ele está com os olhos abertos e ele fica olhando para você com uma calma, assim, completamente oposto da pessoa que ele era, que era uma pessoa extremamente violenta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ir lá visitar a cabeça do Diogo, conta pra gente como é que foi. A gente tem muitos ouvintes de Portugal, então se algum de vocês já foi no aqueduto também, pode mandar mensagem pra gente, que a gente fica muito feliz de ler e contar aqui a história. E entra lá no nosso grupo também, pode postar no Facebook, tem o nosso Instagram, tem o e-mail que eu já falei, e o site milcris.com.br, que vai ter o botãozinho de apoio para você nos ajudar a manter o podcast. Até semana que vem!